Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. O nosso podcast de hoje é especial porque ele foi feito especialmente para a semana do Natal. O Natal é uma época cheia de celebração, de memórias e principalmente um lembrete do amor de Deus por nós. E hoje nós vamos aqui compartilhar um pouco das nossas experiências e reflexões sobre essa data que para nós é tão especial. O nosso tema de hoje é Natal, como Jesus molda a nossa celebração. Só que antes de eu apresentar aqui as participantes, eu quero convidar você a acessar a nossa playlist aqui no canal da Constante TV, onde você tem acesso a todos os podcasts dos Filhas de Sara que já foram ao ar até agora. Não deixe de ir lá curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que possamos alcançar mais e mais mulheres. E hoje, para conversar aqui, como eu falei, o nosso tema Natal, como Jesus molda a nossa celebração, estão aqui a Isa, que vocês já conhecem, e a nossa convidada, Érica Augusta. Meninas, sejam bem-vindas. É sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar de um assunto tão relevante. Érica, a Érica vai se apresentar, porque a Érica é a primeira vez, ela é a convidada especial de hoje. Fale um pouquinho de você, Érica, para o pessoal te conhecer. Tá, bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, de fazer parte aqui dessa mesa de conversa e agradecer, o convite da Carla por a gente realmente estar conversando sobre um tema que parece que a gente só lembra na época de Natal, quando na verdade é muito mais do que uma época, é uma caminhada. Eu sou membro da Igreja Batista Esperança, lá eu faço parte do Conselho Diaconal, também sou professora da Escola Bíblica Dominical e eu costumo dizer que o meu ministério é realmente o ministério do cuidar, da hospitalidade, é o que eu gosto de fazer. Amém. Seja muito bem-vindo, é uma alegria para a gente ter você aqui. Eu queria perguntar, vocês gostam dessa... Não tá no roteiro, não, mas vocês gostam da época do Natal? Sim, com certeza. É uma época que não só a gente está muito sensível às questões espirituais, até mesmo eu acredito que as pessoas que não conhecem a Cristo estão muito mais propícias a ouvir a respeito, mas também é um momento assim de descanso, A gente geralmente tem recesso do trabalho, então aquilo ajuda a diminuir o ritmo, é um tempo assim muito bom. E tu, Érica? Eu penso como a Isa, é um período que a gente faz muitas reflexões, Normalmente você faz uma reflexão de como é que foi o meu ano todo, aquilo que eu idealizei, que eu sonhei, que eu projetei, realmente você faz um balanço, E as pessoas de fato ficam mais sensíveis, querem contribuir de alguma forma e fazem campanha, doações, vão em asilos, vão em orfanatos. Então, as pessoas ficam, de fato, mais sensíveis a esse período do Natal. Elas ficam mais com esse espírito de solidariedade, isso, Fica mais exatamente, aguçado, Exatamente. Eu gosto do Natal, mas eu confesso que eu não... eu sou meio esquisita. E qual foi, assim, um Natal, assim, que foi... Vocês têm, assim, algum Natal, assim, que foi marcante na vida de vocês? Que, assim, esse eu nunca esqueci. Nada, assim, algo relevante. Eu acho que, assim, não um específico, Mas o Natal, pelo menos na minha família, a gente não tinha um costume de conviver tanto. Então, assim, os meus tios, eles sempre moravam muito longe. Um na Cidade Nova, outro na Cachoeirinha. Então, a gente tinha essa dificuldade de se encontrar. Então, o Natal, pra mim, sempre representou, quando criança, o momento que eu ia encontrar meus primos pra brincar. O momento que eu ia encontrar minha avó, Que os irmãos estavam ali... em confraternização, os irmãos do meu pai. Então, sempre foi assim, sempre tive os olhos muito brilhantes nessa época, sabe? Sempre representou algo muito importante pra mim. Então, acho que um Natal específico, não consigo assim dizer, mas a época do Natal sempre foi importante. E tu, Érica? Não tem um Natal. Na verdade, eu acho que
Na época que eu era adolescente, eu lembro com muito carinho, né, da época da adolescência até o início da juventude, quando a gente tem tempo mais livre, a gente consegue se envolver mais com as coisas da igreja. E eu lembro com muito carinho dos natais que eu passava na igreja, que tinham os ensaios do corais e a gente cantava no coral. E depois, na época que eu era adolescente, o pastor da nossa igreja era o pastor Arlindo Cantanhede. Então era um costume de nós irmos para a casa dele, depois fazer a ceia. A irmã Silmi, ela nos levava os jovens, aquelas pessoas assim, não que não tivessem família, mas quando a família era muito pequena, eu acabava acolhendo. Então eu lembro com muito carinho dessa época, né? E com muita saudade também, porque a gente vai crescendo, as responsabilidades vão chegando, enfim. E aí a gente acaba... inclusive a sua pergunta me trouxe agora um sentimento assim, de saudade, sabe, dessa época que foi uma época muito boa, né, a época da minha adolescência, no início da juventude. Do Natal, assim, eu também não tenho um Natal assim que marcou, né, mas eu bem semelhante à Isa. Quando eu era criança, o Natal era sinônimo de ir para a casa da minha avó e ter aquela reunião de família que depois, quando eu cresci, já não era mais assim. Porque não sei, eu acho que os tios foram crescendo, casando, aí as famílias foram se dividindo. Então, já não tinha mais, mas aquele tempo ali de estar junto em família, com tios, primos, era algo assim que eu nunca vou esquecer. Agora, minha mãe, eu acho que ela é a louca do Natal, né? Porque minha mãe ama tudo de Natal e ela sempre valorizou muito essa questão do estar junto em família. E nesses últimos tempos, né, antes de eu vir morar aqui em Manaus, a gente sempre no Natal se reunia lá na casa dela. Só numa época que ela trabalhou no Rio de Janeiro, aí ela tinha que trabalhar, né? E aí a gente não teve esses momentos, mas... Natal, para mim, sempre foi sinônimo de estar junto de família, né? Agora, depois que eu casei, eu queria fazer um Natal diferente, mas a gente depois veio para cá, ficou distante, foi um Natal na casa de um, depois no outro, não teve. E a pergunta era sobre se tem alguma tradição especial na sua família que sempre faz nessa época. Como eu falei, né? Eu queria, até quando eu tive filho, eu queria assim... eu vou começar uma tradição. Mas, gente, eu acho que eu não levo jeito para coisa. Porque teve uma época na minha caminhada cristã que eu comecei a achar que esse negócio eu aprendi, porque eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu sempre queria entender muito o porquê. Eu sempre queria saber tudo, principalmente quando se relaciona ao cristianismo, né? Quando eu me converti. Então, eu fui membro numa igreja que lá não se montava árvore de Natal, tinha aquele pensamento, né? Isso aqui é coisa pagã. Não que a gente celebrava o nascimento de Jesus, mas esses símbolos do Natal não eram utilizados e a gente começou a aprender a origem das coisas. Aí eu acho que para mim tirou um pouco assim do encanto dessas coisas. E quando eu casei, até Igor gostava muito das coisas de Natal. Eu falava, mas gente, isso aqui no Natal nem é Jesus, a árvore de Natal nem é Jesus. Aí a gente só veio ter árvore quando o Rivka nasceu. Então, assim, eu queria ter, mas eu não consegui. Acho que, não sei se eu acho que não era para ser, ou eu não levei jeito para coisa, mas eu não consegui criar uma tradição assim de Natal. Pelo menos não na minha família, eu, Igor e Rivka, né? Sim. Mas assim, na minha família, acho que tradição era botar a estrela em cima da árvore no dia do Natal. Minha mãe só botava a estrela no dia do Natal. Eu falava assim, ai mãe, que besteira. E vocês têm alguma tradição aí para compartilhar? Olha, ouvindo a tua história, Carla, eu fiquei pensando aqui. A gente, assim, eu não lembro de nenhuma tradição assim, né? Mas depois que eu tive a minha família, né, eu lembro que eu tentei também ter essa tradição de montar a árvore de Natal, mas isso durou um pouquíssimo tempo, até porque eu levava uma vida assim, muito corrida, então eu acabava não tendo condições de dar atenção para isso, né? Mas uma coisa sobrou, que foi a guirlanda.
E eu digo, gente, teve um ano, inclusive, que a guirlanda ficou o ano todo lá na porta de casa. Já preparada para o próximo Natal. Exatamente. Eu sempre aperreava meu filho, gente, botem a guirlanda, pelo menos um símbolozinho, né? Mas a gente não tem. Mas, assim, uma coisa que a gente gosta hoje muito de fazer e que a gente faz e que é uma tradição pra gente, aí, depois do culto, a gente sempre vai aos cultos, né? No domingo. E depois ir para casa da sogra, né? Então, a gente tem o jantar em família. Isso aí, inclusive, o Sérgio, ele traz, que é o meu esposo, né? Ele traz isso desde a época que ele era solteiro. Podia ficar até às 23 horas, mas às meia-noite tinha que estar na casa da mãe para jantar com a mãe. Então, quando eu casei, a gente deu continuidade a isso. Então, a gente tem a ceia de Natal na casa da sogra. E tu, Isa? Eu também tenho isso. Na verdade, meu núcleo familiar, né? Meu pai, minha mãe, eles nunca, assim, também tiveram essa questão. Inclusive, em casa, a gente não enfeita as coisas. Às vezes, a gente sente até o Grinch, né? Que tudo enfeitado e o nosso apartamento lá, ali, sem nada. Mas não se sinta frustrada, porque a minha casa também não está enfeitada, né? Aí, então, assim, as minhas lembranças, assim, de tradição são relacionadas à minha família, assim, em relação aos tios, né? E, assim, eu posso listar pra vocês o que a minha tia esse ano vai levar pro Natal, porque ela sempre leva a salada de bacalhau, é tradicional, o pudim com ameixa, e é a mesma decoração esses anos todos. Então, sempre foi relacionado, assim, à comida, né? A comida sempre foi muito afetiva pra gente. E também a questão do culto, a gente sempre foi aos cultos de Natal e depois vai também pra casa da avó. Hoje em dia, minha avó não é mais viva, então a gente vai pra casa da minha tia. E lá a gente reúne quem ainda tá por aqui, quem ainda não foi pra outros lugares. E a gente tem também esse momento de ceia, de compartilhar ali, dessa confraternização, né? É um evento bem familiar mesmo, né? Natal é família. Natal é família, né? Muito. Quando a gente veio aqui pra Manaus, eu passei um na casa da Val e do Paulo. Acho que eu passei um na casa... Era Natal ou Novo aqui? Eu acho que foi Natal. Foi Natal, né? Passei lá na casa da Rosa. Foi o da Rosa. Que a gente foi pra lá. Foi. Então, assim, aí agora sim, o Natal aqui em Manaus, vou ver se quando eu chegar em outro estado, eu vou começar uma tradição para poder dizer que eu tenho uma tradição. E já teve, assim, algum Natal de péssimas lembranças, de que foi ruim, algo assim, que foi difícil? Assim, eu não diria um Natal, né? Eu sou enfermeira e eu trabalhei por 19 anos em um hospital que é aqui em Manaus a referência em trauma. Então, quando o meu plantão caía no Natal, eu ia orando, sabe? Assim, Senhor, me dá ânimo para ir, porque eu tinha esse sentimento de estar com a família, né? Eu até fazia plantão no Ano Novo. No Ano Novo eu ia tranquilamente, não tinha problema, mas no Natal eu queria estar com a família, sabe? Eu queria ir para a igreja, eu queria ver o Carol cantar, então tinha isso. Então, quando eu caía no plantão de Natal, ai, gente, eu ia assim, orando mesmo. Mas aí, quando chegava no plantão, as ocorrências eram tantas que eu até esquecia que era o Natal, né? E aí, quando dava próximo de meia-noite, que chegava a ceia, que a gente tinha uma ceia diferente nessa data, aí sim, né? Aí eu digo, olha, Natal. Aí a gente fazia uma oração, Então, assim, eu saía daquele dia, daquele plantão, apesar de eu ter chegado com pesar, mas eu saía muito satisfeita, porque eu sabia que eu tinha cuidado de pessoas, que eu tinha cumprido ali a minha missão enquanto profissional da saúde. Então, no final, eu acabava saindo satisfeita. Mas para mim era muito pesar não estar com a minha família e ter que ir trabalhar. Isso sempre me deixava muito, muito triste. Agora tu não dá mais plantão? Não, agora não. Eu já tem acho que uns 5 anos que eu tô só em outra área, né? Parei de trabalhar com urgência. Então agora não, agora eu tô feliz. E tu, Isa? Já teve um específico que a gente não foi pra casa de ninguém, porque meu pai precisou viajar. E aí, na época, a minha mãe não dirigia, a gente tinha muita dificuldade com locomoção, né? E minha tia sempre morou muito longe. Então a gente decidiu, não, a gente vai ficar em casa, seu pai vai viajar, vai ficar só nós 4, né? Com os meus irmãos. E aí foi assim, como se tivesse sido um dia normal, sabe? Que todo mundo foi dormir cedo, a comida normal, não era aquela comida de ceia que a gente estava acostumado, a gente não conseguiu ver ninguém da família. Então eu estranhei tanto, falei, Senhor, não é assim, não é isso aqui. E aí quando meu pai voltou, eu lembro de dizer assim, pai, nunca mais
faz isso, por favor, não viaja mais, porque não dá certo, a gente precisa desse momento. O Natal que eu vou destacar, depois que Rivka nasceu, o primeiro Natal que a gente passou longe foi o Natal passado, que ela foi passar as férias no Recife, na casa da minha tia, com a minha mãe. Foi o primeiro Natal que ela não passou com a gente, era só eu e Igor em casa. Então, assim, ficou meio vazio, sabe? Então, assim, a gente sentiu a falta dela, mas ela amou o Natal lá, porque juntou a família, minhas sobrinhas tinham ido, então, assim, ela não sentiu falta da gente, né? Pelo menos eu acho que ela não sentiu, não. Mas é bom a gente falar, né, do Natal, da família, porque, de fato, pra gente, né, a família, né, é muito marcante nessa época. Mas existe algum momento, assim, ou memória que sempre te faz lembrar do verdadeiro Natal? Porque, assim, Natal é bom estar em família, mas Natal não é família, né? Porque nem todo mundo tem família e não quer dizer que não tenha Natal. Sim. Então, assim, existe algum momento ou memória que sempre te faz lembrar o verdadeiro significado do Natal? Algo assim que... Carla, eu vou dizer para você assim que nós somos massacrados, na verdade, pelas mídias, né? Por esse consumo que a gente tem que consumir, tem que trocar presente. Eu vou dizer para você que até agora eu não comprei presente para ninguém em casa porque eu não tive tempo. E, de fato, é muito bom a gente ganhar presente. Mas eu digo para você que a minha ficha caiu do verdadeiro significado do Natal quando eu, de fato, tive um encontro com o Senhor Jesus. Porque uma coisa é eu ir para a igreja, ser levada à igreja, né, pelos familiares, frequentar a escola bíblica dominical e tal, mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, aí que a ficha cai, sabe? Isso é Natal. É uma celebração do nascimento do meu Salvador. Então, é para Ele e é por Ele. Quando a ficha caiu, aí as coisas mudaram, entendeu? Até o significado de... como eu disse, né? É bom a gente dar presente, é bom a gente ganhar presente. É ótimo, gente. E a gente se reúne... Quem tiver dinheiro, nós pode dar presente que a gente gosta. Mas a gente precisa pensar para além disso. É verdade. Entendeu? A gente sabe que Jesus nasceu. Foi no dia 25 de dezembro? Não. Mas a gente, né, escolheu-se um dia para se comemorar. O meu Salvador nasceu. Ele nasceu, ele veio a esse mundo, ele deixou a sua glória, né, se fez homem, habitou entre nós e cumpriu a missão dele, para o que havia sido destinado para ele, né, para ele cumprir, e ele fez muito bem. Então, quando essa ficha caiu, eu digo, opa, esse é o verdadeiro significado. É o celebrar o nascimento do meu Salvador, daquele que derramou sangue tão precioso na cruz do Calvário para me salvar. Então, a partir disso, e aí isso foi, acho que no final da adolescência para o começo da juventude, né, que eu comecei a ter. Por isso que quando eu disse assim para vocês, poxa, eu ia para o hospital às vezes com pesar, mas Senhor, se caiu a minha escala no Natal, é porque tem um propósito. Então, eu vou celebrar o Natal lá. E eu fazia isso, sabe, gente? Eu lembro que quantas vezes a gente orava com os colegas, agradecendo a Deus a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, que veio ao mundo, que nasceu como homem e morreu por nós. São duas datas assim que para mim são bem importantes, é Natal e Páscoa, porque eles têm um significado, que para mim, enquanto cristã, isso é muito importante. Então, foi a partir desse momento. Então, hoje eu sei o verdadeiro sentido do Natal. Não está na troca dos presentes, não está na mesa farta, né? Mas é ter a convicção da paz no coração dessa salvação, dessa garantia do Salvador que veio e morreu por mim. Amém. É assim que eu vejo hoje. Amém. Isa, você vai ficar para o próximo bloco. Vai pensando aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fica ligadinho aí. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Natal, como Jesus molda a nossa celebração. Antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, a participar do encontro do Desperta Déboras, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis. Venha e traga uma amiga para participar desse encontro, você será muito bem-vinda. Relembrando, Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E meninas, a gente estava falando no bloco anterior sobre
se tem algum momento ou memória que sempre te faz lembrar do verdadeiro Natal. Érica compartilhou e agora é tua vez, Isa. Tá, eu acho que um dos momentos, assim, as memórias que eu mais tenho em relação a isso são as de cantata de Natal. Eu sempre fui muito ligada à música e às artes como um todo, então quando tinha teatro também era sempre muito bom, porque as músicas sempre foram muito tocantes e elas sempre foram, assim, acredito que instrumento de Deus, foram usadas por Deus para me lembrar que às vezes a gente tá lá, a gente se preocupa com roupa, com cabelo, com isso, com aquilo, com a hora, com não sei o quê, e tem que fazer isso aqui depois. E aí quando você senta, aquele momento de reflexão, e às vezes o coral ou uma pessoa chega com aquela mensagem e teu coração tá ali, né? E por várias vezes eu já cheguei a dizer, nossa, eu passei o dia preocupada com tantas outras coisas tão superficiais. E o Natal é isso aqui. É Cristo Jesus, celebrar que o meu Salvador nasceu. Eu não tinha tirado um tempo para isso hoje ainda. Então, essas foram memórias que realmente sempre estiveram presentes nos natais. Eu gosto muito das cantatas. Eu me lembro que quando eu era antes de eu me converter, né? Quando eu era jovenzinha, que eu me converti aos 18, no Natal, mas isso acho que foi cultura assim da família, né? Que naquela época a gente não comprava roupa com tanta frequência, né? Se bem que eu não tô dizendo que eu tô comprando roupa com frequência, não. Mas naquela época, final de ano era sinônimo de comprar roupa nova. Aí a gente tinha que comprar, a gente podia comprar uma roupa pro Natal e uma roupa pro Ano Novo. Era a época que a gente comprava roupa nova, né? Diferente assim. Então, pra mim, isso era muito marcante naquela época. Mas depois que eu me converti, assim, passou a ter outro sentido. E foi justamente, eu acho que por causa disso, eu às vezes sou meio radical, né? Então aí eu vou justamente, pensei, não, Natal é Jesus. Então, para mim, não quero mais saber de árvore, de decoração, disso. Então, o importante é celebrar o nascimento de Jesus. Mas eu não tive, assim, o que me faz lembrar nessa época, assim, do sentido do verdadeiro Natal. Acho que é porque a gente começa a ouvir falar tanto do Natal e eu começo a refletir sobre o nascimento de Cristo, como isso tem impactado minha vida, se de fato eu tenho experimentado essa nova realidade no meu dia a dia, sabe? Eu começo a ficar mais reflexiva. E eu confesso, gente, eu não gosto de cantar. Ai, eu amo cantata, amo assistir. Ai, gente, eu não sei. Mas eu sou crente, tá? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então tá. E o que o nascimento de Jesus te ensina, assim, sobre humildade e gratidão? Nossa, Jesus, ele é o exemplo realmente disso, né? Quem, em sã consciência, rei, anunciaria o seu nascimento a pastores, né? Jesus, o nascimento dele é anunciado primeiramente a pastores. Então, assim, ele vem para romper com todos aqueles estereótipos que talvez nós, se tivéssemos vivos naquela época, eu acredito que sim, eu seria provavelmente uma fariseia daquelas, sabe? De estar bem arraigada, sabe? As coisas da cultura e de... Então, Jesus, ele quebra completamente esse padrão, né? E não só a questão de nascer humilde aos olhos humanos, mas o próprio fato de ter se feito humano, sendo Deus, se despir da se sua... esvaziar, né? Isso, se esvaziar de si mesmo e assumir a forma humana já era, em si, sinal de humildade. Então, Jesus certamente é o maior exemplo, não temos como mensurar outra pessoa, colocar outro exemplo no lugar. Jesus, ele certamente sempre será o exemplo perfeito da humildade. E aí eu ouvindo a Isa agora, eu fiquei refletindo aqui, né? O próprio Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem sou eu? Mas, às vezes, a vida e as situações da vida que a gente passa, a gente se esquece disso, sabe, Carla? A gente se envolve tanto com as coisas daqui, do dia a dia, trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. É verdade. Sempre, quando eu lembro assim, que, nossa, gente, passar 36 horas fora de casa fazendo plantão, né? Saindo de um para o outro. Então, a gente
se esquece disso, sabe? Aí Deus, na sua imensa misericórdia, vai lá, mexe, tira a gente de algumas situações pra gente se tocar, opa, né? Puxa o freio, pra gente saber quem nós somos, né? Porque nós somos resgatados e salvos por esse Deus que deixou a sua glória, que veio aqui e se fez homem e habitou entre nós. Era manso, era suave. Então, assim, ele é o maior exemplo, né? Eu tenho sempre falado isso, eu preciso continuar caminhando, olhando para ele. Porque se eu desviar o olhar, eu já começo a falar, a fazer coisas que vai desagradá-lo. E a gente, assim, eu lembro que uma coisa que eu me policiava muito, porque como eu tenho mais de 30 anos de profissão, viu, gente? Já tenho até minha carteira remida do Corém, né? Tirei recentemente. Então, assim, você vai, como profissional, criando algumas habilidades, e às vezes, se a gente não se policiar, a gente vai ficar se achando que é alguma coisa, e não somos. Né? Eu sempre digo assim, quanto maior, mais conhecimento que tem, mais responsabilidade você tem em servir. Porque o Deus que eu sirvo, o Cristo a quem eu sirvo, ele é o Todo-Poderoso. E o que ele fez? Ele serviu, ele curava, ele alimentava. Né? Então, assim, eu penso assim, poxa, se Deus tem me colocado em alguns lugares, então maior é a minha responsabilidade. Não é para eu ser servida. Ele não veio aqui para ser, ele veio para servir. Então, ele é o meu exemplo. Então, quando a minha ficha cai, e eu falo comigo, viu? E tá tudo certo, viu, gente? A gente falar com a gente não tem problema, problema nenhum. Não é problema. Não é problema. Não é problema. Ela tá falando isso porque ela é enfermeira, mas ela é especialista em saúde mental. Então, assim, que bom saber isso, porque eu falo, às vezes eu falo assim, mãe, você tá falando com quem? Aí eu... sozinha comigo mesma. Às vezes eu falo com um cachorro, tem problema também não. Não, gente, se a gente parar para pensar, é importante você falar com você mesmo, né? Às vezes se policiar, opa, o que eu tô pensando? Né? A palavra do Senhor não fala que a gente tem que pensar tudo que é bom, perfeito e agradável? Então eu falo comigo, quando eu vejo que eu tô, como diz, tem um livro que fala, né? O que faria Jesus, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Então ele é o meu exemplo. Então, quando eu vejo na Escritura como ele lidava com as pessoas quando pecavam, né? O amor que ele demonstrava ali na correção, na disciplina, vai e não peques mais. Né? Então, eu fico imaginando assim, gente, a melhor coisa que a gente pode ter é o nosso encontro com Jesus Cristo. Permitir que o Espírito Santo habite na gente, né? Deixar ele agir através da gente. Isso não tem palavras, sabe, para definir exatamente, porque só quem passa pela experiência é que consegue entender um pouquinho do que a gente fala, né? Daquilo que a gente compartilha. Então, ele é o meu maior exemplo. Eu, às vezes, até quero olhar para alguém, né? Aquele líder. Eu fazia isso muito quando eu era adolescente, né? Eu tive muitos líderes. Mas eu acho que na adolescência é normal, Isso. Né? E aí, quando a gente é adolescente, nós temos a tendência, até porque estamos em desenvolvimento, em transformações, né? De olhar para uma liderança e colocar no lugar que não é dele, que é o lugar do Senhor, esse líder. E isso é extremamente perigoso. Quando, na verdade, nada nem ninguém pode ocupar o lugar dele, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer falhas, não, mas quer dizer que a gente está buscando. Como a gente falava antes, né? Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, porque a colheita ela é obrigatória. Então, é melhor a gente aprender desde a adolescência a saber que o Senhor Jesus, ele tem que ser o centro. É para ele que a gente tem que estar olhando. Porque se a gente olhar para a onda, a gente vai fazer como Pedro, né? Verdade. A gente afunda. Então, ele é e deve ser sempre. É para ele que a gente tem que olhar. O exemplo de tudo que ele fez. Como eu disse antes, né, eu cheguei na minha adolescência, eu li o livro Em que seus passos que faria Jesus, sempre refleti sobre isso, né? Opa, o que o meu mestre faria? Né? O que a Escritura me ensina que eu tenho que fazer? É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. Alguma vez você percebeu que estava focando demais nas coisas externas e esqueceu o propósito principal do Natal? Porque assim, a gente vive num mundo, né, onde tudo é comércio, tudo é material, tudo é moda também. Porque eu não sei se você... Eu até estou me desvencilhando um pouco do Instagram, mas assim,
Depois de um tempo eu descobri que existia um tal do negócio do advento, né? Que é aquele devocional que se faz com os filhos na chegada. Eu já tinha anos de conversão, nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, na igreja, nunca ouvia ninguém falar. Mas depois que começou esse negócio de rede social e todo mundo faz um advento, não sei o que, eu tentei fazer um ano com o RIF, que ia ser a tradição que eu ia implantar no primeiro ano aqui, não deu certo. Então, assim, aí a gente vê que a gente termina, mesmo que seja advento, seja algo, vamos dizer assim, é algo bom, né? Porque cada dia fazer uma reflexão na expectativa da chegada do dia, né? Do nascimento de Cristo. Mas a gente percebe que há muitas coisas que normalmente tiram a nossa atenção, né? Então, assim, como a gente equilibrar? Como a gente equilibra isso aí? Para poder não perder o foco? Do meu ponto de vista, o coração humano ele é profissional em criar ídolos, né? A gente é muito disperso, assim. Até coisas que são boas, às vezes se tornam pecaminosas porque a gente tem dado valor a mais que não deveria dar. Então, assim, acredito que eu estava até fazendo um devocional em relação ao advento, né? Que é no Glorify. Não assim de família, mas em relação a isso. E assim, ele falava realmente sobre isso, né? Sobre a gente estar muito preso às coisas superficiais, às coisas que são na casca e dentro. E qual é a tua intenção em relação a isso, né? Se você fizer de um todo, se você ajudar o teu bairro inteiro, se você fizer todas aquelas boas ações de Natal, mas o teu coração não estiver com a intenção certa e no lugar certo, de nada valeu. Porque para o Senhor nos vê por dentro e por fora. Então, eu estava falando em relação a isso que é primeiro uma transformação dentro, né? É primeiro uma reflexão interna. É você entender que aquilo que está por fora é bom, é bonito, é excelente que se faça, mas que não é o foco. E a gente precisa estar sempre, sabe, trazendo lembretes e erguendo isso trazendo isso à memória, porque a gente esquece. Que a gente é falho e a gente tende a ir por outros caminhos. É verdade. Por isso que é importante a gente conversar com a gente mesmo. Quando você vê, opa, o padrão é esse aqui, eita, eu tô saindo, pera, vamos voltar pra cá. Né? Não tem problema nenhum. E saber também o certo, né? Porque às vezes a gente é levado pela mentira porque a gente não sabe, não conhece, não se apropria da verdade. Então, o que é que a palavra fala sobre o Natal? O que isso realmente significa? A questão do cumprimento das promessas, né? Que Jesus ele veio para cumprir promessas. Então, assim, o que a gente tem trazido de significado que não é verdade, que pode cair por terra? E o que é que, de fato, é trazer Cristo para o centro? A gente tem que ter esse vigiar constante, porque o nosso coração, ele titubeia ali, ele vai zigue-zagueando e acaba caindo. Eu tô achando que esse podcast é um divã, porque eu tô me fazendo algumas reflexões aqui. Mas sabe que eu orei por isso? Porque assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, assim, a minha trajetória de vida, ela é bem... Às vezes eu fiquei pensando assim, enquanto eu tava ouvindo Isa, né? Eu fui uma pessoa que fui criada dentro da igreja, mas apesar de eu ter sido batizada aos 10, inclusive lá em Parintins, pelo pastor Lessa, porque eu passei um tempo morando lá, mas que de fato eu tive o entendimento do meu encontro com o Senhor foi na adolescência. E quando eu cheguei na juventude, eu trabalhava demais, né? Como eu disse para vocês, eu chegava a ficar 36 horas fora, trabalhando. E às vezes eu lembro que não era nem por uma questão de necessidade financeira, porque não tinha profissional para cobrir, eu tinha que ir lá e tinha que cobrir, né? Porque eu fazia parte de uma empresa e que a gente não podia faltar e quando se a Carla faltasse, a Érica ligava e tinha que ir lá, tinha que cobrir o plantão, enfim. E como essas coisas dessa rotina me afastaram, sabe? Não que eu fosse fazer, eu estava em pecado, não era isso, mas me afastava daquela comunhão, da convivência da igreja. Né? Que inclusive é bíblico a gente conviver na igreja, né? E eu por muito tempo eu faltei nisso, entende? E eu lembrando agora aqui, né? Poxa vida, da época do Natal, como eu gostava de estar eu cantava no coral, gente, eu era contralto, acho que ainda sou, né? E eu cantava no coral e a gente sim fazia cantata, representava e eu sentia tanta alegria no meu coração.
E depois que eu me tornei adulta e mãe de família, e, enfim, trabalhadora, profissional, não sou contra que a mulher tenha uma profissão de forma alguma, só que realmente precisa ter um equilíbrio, né? E sentir falta disso. E aí eu fico lembrando assim, talvez por isso eu ia com tanto pesar fazer o plantão no Natal. Né? Não queria ir, mas ia, e depois quando chegava lá... Mas olha para você ver como Deus é tão maravilhoso que Ele me tirou dessa vida louca, né? Graças a Deus. Tirou da vida louca. E hoje aqui no podcast, o Senhor tem me feito fazer algumas reflexões com o que vocês estão falando e com as perguntas que estão sendo feitas. Né? Então, hoje eu estou sendo muito abençoada. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, e uma pergunta: como o Natal te desafia a viver a paz de Cristo em meio à correria e pressões da vida? Nossa, é difícil, né? Porque eu acho que de umas gerações para cá, acho que da minha geração, assim, isso foi mais intensificado. A questão da produtividade, você tem que fazer, você tem que ser multitarefa. É a geração. Se você é jovem, para você ser empregado não basta você ter faculdade, você tem que ter isso. Então a gente sempre pensa né? A gente sempre pensa em, não posso ter tempo livre, porque eu tô gastando, eu preciso estar fazendo alguma coisa, otimizando o tempo. Então isso é uma cultura que incute na gente, de fato, aquela questão da inquietação, da ansiedade. E eu vejo que há necessidade de descanso. O Senhor, Ele instituiu o descanso. Há necessidade de sentar e, por um momento, não fazer nada. E, por um momento, centrar ali o coração e escutar aquilo que o Senhor tem falado. E trazer à memória aquilo que realmente faz sentido. Então, é um desafio viver na paz do Senhor, porque a gente já está acostumado a ter uma correria, mas é extremamente necessário que a gente pare. E, às vezes, essa pausa ela é forçada. A gente tem que ser intencional. Tem que dizer, tal dia eu preciso realmente sentar e vou refletir a respeito e vou ficar aqui por um tempo, vou ter esse compromisso, né, de ter esse dia para fazer isso. Então, às vezes, a gente tem que induzir realmente isso. Antes de passar a palavra para tu, Érica, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, conversando sobre o tema Natal, como Jesus molda a nossa celebração. Como Jesus tem moldado a sua celebração? Então, nós vamos aqui dar continuidade falando sobre como o Natal desafia viver a paz de Cristo em meio à correria e pressões da vida. Eu fiquei pensando, né, Isa falou, né, dessa questão da gente buscar esse momento de descanso, mas a gente também precisa, em meio a... Porque assim, gente, o mundo está cada vez mais difícil. Se a gente olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para a realidade política, social, econômica que a gente tem vivido, né, principalmente aqui no nosso país, eu acho que tende o nosso coração a perder a paz, né, a se deixar levar pela ansiedade, como você falou, pelos temores, pelas incertezas. E quando eu penso assim, quando a gente vê a palavra de Deus que diz que Cristo ele veio, né, trazer essa paz que excede todo entendimento. Então, a gente refletir nessa questão do Natal, né? O Natal é a gente pensar, não, mesmo no meio de todas essas inseguranças, incertezas que a gente experimenta nesse mundo, a gente pode celebrar, porque Cristo veio trazer essa paz, porque Ele me dá uma paz que excede todo entendimento, que não está nas circunstâncias, porque podemos pensar assim também, quantas pessoas estão passando nessa época, né, por momentos difíceis, momentos de dor, né, como a gente estava conversando antes, pessoas enfrentando uma enfermidade, passando por problemas, perdas, e a gente pensar, mas o sentido do Natal é a paz que Cristo dá, a esperança que a gente tem, porque eu até tinha separado esse texto aqui, quando Isaías fala, né, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Então, Cristo ele vem para nos dar
essa esperança para iluminar a nossa vida, mesmo no meio dessa turbulência, a gente conseguir enxergar a verdade, né? Porque ele ilumina, resplandece a luz no nosso entendimento e a gente consegue enxergar a verdade e a gente consegue caminhar por meio da luz, né? Nesse mundo e experimentando paz. Sim. Então, assim, quando eu penso viver essa paz, nesse Natal a gente pensar sobre isso, né? Aí eu não tinha te dado. E se a gente parar para pensar, é porque assim, quando a gente pensa no nascimento de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, a gente pensa na época do Natal. Passou o Natal... Acabou. Ninguém mais pensa, ninguém já está lembrando já da Páscoa, que, né, do sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas, de fato, eu acredito que tudo vem dele. Eu vou sempre bater nessa tecla. No momento que a gente tem esse encontro com o Senhor, que Ele nos alcança, porque é Ele que nos alcança, né? A graça dEle nos alcança. Mesmo diante das adversidades, a gente sente paz. E para isso, aí eu vou pegar a fala da Isa lá no começo, né? A gente, de fato, precisa ter momentos separados para Ele. Eu estou numa fase diferente da Isa, né? Eu sempre brinco dizendo, eu já estou dobrando ali o cabo da Boa Esperança, já diminui mais o meu ritmo de trabalho. É verdade. Né? Então, assim, eu tenho me policiado a separar um tempo com o Senhor. Para mim, o melhor tempo é no começo do dia. Né? E para mim, sabe, gente, outra coisa, às vezes a gente nem quer. Não sei vocês, talvez eu não, seja... amada, a gente também tem dia que não tem quer, dias que eu tô tão assim, meu Deus, eu tô de licença, né, agora, só para estudo, e aí, quando eu tô em casa, digo, meu Deus, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, eu digo, não, vai ficar e eu preciso orar. Senhor, eu já tô falando contigo, mas eu tô pensando na roupa que eu tenho que jogar na máquina, na roupa que eu tenho que tirar para botar para secar, na comida que eu tenho que adiantar. Senhor, tu me perdoa? E conversar com esse Deus e ler a palavra, sabe? E ter esse relacionamento com o Senhor. Porque a gente, mesmo a gente sendo cristão e a gente tendo convicção, meus irmãos, se eu não fizer, né, até digo, Senhor, eu não estou sentindo vontade, me ajuda. Porque vem dele. E eu preciso também fazer um esforço. Né? É igual ir para academia. Todo ano eu digo que eu vou para academia. Eu vou para academia. Eu também, nunca. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma coisa, gente, que eu não preciso sentir. Inclusive, eu sempre digo isso. Eu preciso tomar muito cuidado com o que eu sinto, porque o que eu sinto pode me trair. Mas é racional mesmo. Eu saber quem ele é para mim, o que ele significa para mim, e eu me policiar, me exercitar, me educar, me disciplinar nessa meu relacionamento com ele. É no meu relacionamento com a Carla, como no relacionamento com a Isa, que eu já conheço desde pequenininha, meu relacionamento com meu esposo. É um relacionamento com o meu Deus, que é mais importante que todos. Né? E ele traz, gente, ele dá uma paz, puxa, tá tudo desabando, mas é uma... Que às vezes quem não conhece o Senhor, diz, gente, como é que tu consegue? Tá tudo... Né? Mas porque não é de mim, é dele. É uma paz que excede entendimento, né? Quem não conhece Jesus não vai entender. Não consegue. Por isso, você que está aí nos assistindo precisa conhecer essa verdadeira paz. E que lição... eu vou pular essa aqui, porque... O que você faz para tornar o Natal mais centrado em Jesus na sua casa ou com sua família? Tem alguma coisa assim que você faz? Tem gente que agora está fazendo a questão do advento. Tem alguma coisa que você faz? Além de ir para a igreja, né? Pode ser ir para o culto. Carla, para mim, assim, ir à igreja no Natal é tão significativo, sabe? Sabe quando tu sabe que uma amiga tua vai ganhar neném? E aí, o que a gente faz? Não tem um mijo que diz, vamos lá tomar um mijo. Eu nunca ouvi essa expressão. Eu sou da época que a gente vê, e aí vai pagar o mijo, você quer o guaraná, né, o bolo, porque é uma celebração, é uma vida que nasceu. Então, eu ir à igreja, para mim, é esse significado, entendeu? Eu estou indo para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Então, uma coisa que eu sempre, assim, que eu gosto quando eu e a minha casa, quando nós vamos à igreja no Natal. Né, poder celebrar o nascimento do Salvador. Então, para mim, isso é muito, muito, sabe, eu acho que está muito enraizado dentro de mim. Então, para mim, eu incentivo a todos da minha casa a estar na igreja no culto de Natal. E tu? Nas reuniões de família que a gente sempre teve, né, tinha uma parte que, quando eu era menor, eu achava muito chata.
que era a minha tia, que sempre trazia uma reflexão, e ela sempre foi, assim, um pouco prolixa, sabe? Aí, todo mundo esperando pra comer, a gente ali, morrendo de fome, e ela falando, nossa, mas que chatice! Nossa, que coisa chata! Mas aí, quando a gente cresce e a gente entende o que realmente é o Natal, eu vejo e assim, agradeço ao Senhor, porque ela sempre teve esse papel, sabe? De trazer reflexões realmente diretas em relação ao que é o Natal, porque eu cresci na igreja, então eu sempre ouvi isso e pra mim era, assim, já repetitivo, né? De certa forma. Mas eu tenho na minha família pessoas que não conhecem a Jesus. Sim. Então essa é realmente a oportunidade que eles têm de saber das boas novas do Evangelho. Então, quando eu comecei a crescer, eu falei, Senhor, muito obrigada pelos momentos que eu considerava chato que na minha família, né, que me marcou assim. Então, eu acho que esse papel dela de trazer a centralidade ali para Jesus e para a reflexão da palavra foram realmente essenciais. Então, quando antes de eu vir para cá, que a gente passava o Natal em família, na época só eu, meu esposo, né, e Riviquinha, que éramos os crentes. Ninguém era, então, na hora quem é que levava uma breve reflexão, quem é que fazia a oração, obviamente, Carla. Né? A Carla. E é interessante que depois que eu vim para cá, minhas 2 irmãs se converteram, depois que eu vim para cá, né? Então, aí eu não sei como é que elas estão fazendo lá, né? Se elas estão sendo fazendo esse papel, né? Mas, e aqui em casa, o que eu costumo fazer na hora da ceia, né, que ceia eu e Rivka, a gente sempre lê um trecho da palavra, fala sobre o Natal, ora. Eu gosto também de pedir assim, o que você poderia agradecer ao Senhor, né, nesse ano, nesse dia especial, alguma gratidão. Enfim, eu gosto de trazer uma reflexão, sabe, na hora... Eu gosto de fazer isso no Ano Novo. No culto porque no Ano Novo, gente, normalmente eu estou dormindo. Eu faço isso no Ano Novo, essa reflexão do ano que passou e da gratidão por mais um ano de vida, né? E coloco diante dele os planos, os sonhos, que né, o ano seguinte possa se realizar, mas se não for da vontade dele, que ele possa se revelar, né? Porque a gente faz plano, mas do Senhor... É, do Senhor. Mas é porque, gente, a gente não espera da meia-noite. Lá em casa a gente dorme com as galinhas. Então, assim, a gente já come, dorme e quando acorda a gente não é de céu. Por quê? Tanto que quando a gente morava lá em São Pedro, o Igor ficava muito de serviço. Então, e final de ano era certo, no recesso. Ele ficava de serviço ou no Natal ou no Ano Novo, mas eu sempre falava pra ele, amor, não fica no Natal, fica no Ano Novo, porque no Ano Novo a gente não faz nada, a gente vai dormir, então não tem problema. Aí ele sempre tirava o serviço do Ano Novo. O pessoal até gostava, né, porque o pessoal gosta de sair, festejar, então, e ele sempre estava lá para tirar o serviço. Sim. Mas aí por isso que eu não faço no Ano Novo, eu faço no Natal essa reflexão, entendeu? E como você pretende viver o Natal desse ano de maneira mais intencional e cheia de propósito? Alguma tradição nova ou ideia que você gostaria de experimentar esse ano? Você pretende, sim, fazer algo diferente? Ai, sim, eu acho que lá em casa eu sou muito, assim, de romper as coisas, sabe? Como eu falei, meus pais sempre foram muito, assim, Grinch da vida, nunca fizeram tanta coisa. Então, assim, eu tenho trazido algumas coisas, né? Por exemplo, a gente quer fazer agora o gingerbread, que é aquele biscoito de Natal, de gengibre. A gente vai montar casinhas. Porque eu acho, assim, que o momento de eu aproveitar com os meus irmãos é agora, né? Eles são adolescentes já. Eles já não são mais crianças. Tão crianças. Mas, assim, talvez a gente consiga, de agora pra frente, se aproveitar mais, né? Porque eu, por exemplo, eu estagio de manhã, estudo à tarde e às vezes à noite também. Então a mamãe até falou, esse semestre foi muito intenso pra mim, eu tava terminando a faculdade. E aí a mamãe falou assim, nossa, mas tu não mora em casa, tu visita a nossa casa, vem pra dormir e sai de manhã cedo. Então eu não tinha, assim, eu não acompanhei muitas coisas dos meus irmãos e eu sentia falta disso. Então esse ano eu tenho tentado ser mais presente, sabe? Tenho tentado, vamos marcar. Essa semana eu marquei de ir no cinema com a minha irmã. O filme não gostava muito, mas eu fui, sabe, pra estar junto. Eu acho que essa é a minha linguagem de amor também, né? Assim que eu sei amar. Então, quero trazer isso pra mais perto e talvez
às vezes soar um pouco ridículo, né? Porque quando a gente não está acostumado a fazer, às vezes as pessoas estranham quando a gente faz, mas de trazer realmente essas questões à tona, às vezes um pouco mais emocionais, de fazer cartinhas e dessas coisas, de aproveitar esse momento e de trazer um pouco disso, de a gente se curtir, porque a gente vai estar junto ali a maior parte do tempo, então a gente precisa realmente aproveitar esse momento. E quem sabe até, né, isso virar, tipo... A nova tradição, né? Todo final de ano você fazer isso, ter esses momentos que realmente ao longo do ano, né? São tantas atividades e chega no final do ano que a gente tem essa pausa. Eu, como assim, a minha vida é uma eterna pausa. Então, assim, eu não sei se eu pretendo fazer algum... esse ano eu não montei até o ano passado eu montei a árvore de Natal, mas esse ano a árvore de Natal é muito grande para o apartamento que eu estou morando. Estou querendo até me desfazer dela, porque no ano que vem eu já não vou estar mais aqui. Então, a tradição vai ser não fazer decoração. A inovação desse ano vai ser não fazer decoração. Nada. Só fazer a ceia mesmo, porque a ceia a gente... E que a gente não é com peru nem com cheche, né? Porque uma família de 3 não vai comer tudo aquilo, né? Olha, para você muito sincera, não tenho nada. Não tenho nada, até porque eu tô com algumas missões que eu tenho que dar conta. Não pensei em nada para esse ano. Até porque eu também não sou muito assim criativa não, sabe, gente? Não tenho. Esse ano nem a guirlanda tá na porta de casa, porque eu pedi para colocarem e não colocaram ainda. Mas quando vocês estavam falando sobre a questão da ceia, né? Uma coisa que a gente mudou na nossa tradição de ir jantar na casa, de fazer a ceia, é porque realmente esperava meia-noite para fazer a ceia. Hoje a gente, acho que é uns 3 anos, 4 que a gente já faz 10 anos. Por que a gente tem que esperar meia-noite, gente? Quem inventou isso? Não é o que tá na Bíblia, mas a gente espera da meia-noite, né, pra agradecer, fazer, olha, depois a gente vai embora pra casa e dorme. Mas, assim, não tem nada, assim, que eu tenha pensado, né, em fazer junto com... Mas a gente... Hoje, inclusive, eu quero agradecer, não sei se meu filho vai ver, mas hoje meu filho levou a gente para almoçar fora, né? Então, assim, a gente tem feito coisas, assim, que tem acontecido e que tem sido muito bom, sabe? E que eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele me proporciona, que às vezes não planejei, mas que acontece que é muito bom, né? Então, assim, eu fico feliz que a Isa pode fazer isso, né? E tem que fazer mesmo, tem que criar memórias, né? Nos seus irmãos. Eu sempre digo isso pro meu esposo, né? A gente precisa estar junto dos nossos filhos, porque vai chegar um dia que a vida do corre-corre, que é muito natural, vão nos afastar deles, mas que a gente vai querer deles esse tempo, né? Então vamos criar memórias. E também criar memória não é só postar no Instagram. Verdade. E assim, a gente não sabe o dia de amanhã, não que a gente vai morrer necessariamente, né? Que pode ser também. Mas assim, a gente, por exemplo, hoje eu tô aqui, minha família tá distante. Agora o que eu me lembrei, eu acho que teve um Natal 2021 que eu passei na casa da minha sogra. Foi um Natal especial. Ai, gente, ainda bem que ela não assiste o podcast. Depois de muitos anos a gente passou esse Natal lá. E foi maravilhoso. Agora que eu me lembrei, olha só. Mas foi muito bom com a família do meu esposo. Eu amo a família do meu esposo e foi maravilhoso. Gente, o nosso tempo está terminando e antes eu quero, assim, rapidinho, hein? Que vocês compartilhem uma breve felicitação e se puder dar um conselho para alguém, assim, de maneira rápida sobre como viver o Natal de forma significativa, qual seria? Aí você já termina com um Feliz Natal aí. Qual o conselho que você daria, assim, para alguém viver de forma significativa o Natal? Lembrando que a gente tem 1 minuto. Tá, eu diria que você possa experimentar, se permitir experimentar um novo nascimento, o seu novo nascimento. E isso só acontece quando a gente abre o nosso coração para o Salvador, que deixou lá a sua glória, que veio como um homem que morreu por nós. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. E aí eu também quero aproveitar e desejar para você um Feliz Natal. E tu, Isa? Eu concordo com a Érica nesse sentido. Se permita comemorar o aniversário de Jesus com o aniversariante. Isso, de fato, é diferente. Se permita estar em descanso e ouvindo aquilo que ele tem para falar para você. Se você já é cristão, já
tenha uma caminhada com Cristo, se relembre da fé dos primeiros dias, das coisas que o Senhor fez na tua vida, isso certamente te trará esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança para continuar. Não deixe que seja só mais um momento, né? Então, Feliz Natal! Meninas, eu quero agradecer imensamente a vocês. Isso já é de casa, né? Mas eu agradeço ela também. E agradecer você, Érica. Muito obrigada pela sua participação. Foi um presente para mim, né? Porque você é minha irmã gêmea. É isso. E eu agradeço aí a sua participação. E quero dizer para você que nos acompanhou até aqui, agradecer por você ter ficado até aqui conosco e dizer que, de fato, nesse Natal a gente possa experimentar a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, e celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é a esperança que nós temos em Cristo. Então, que Cristo seja o centro de tudo o que fizermos nesse Natal, e não somente nessa época de Natal, mas todos os dias da nossa vida, que a gente possa viver para glorificar o nosso Salvador, que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero desejar a você um Feliz Natal e até o próximo podcast Filhas de Sara. Tchau, tchau.